Alguns relatos sobrenaturais. Sou enfermeira há mais de 20 anos. Tive muitas experiências estranhas e assustadoras, mas esta ainda me dá arrepios. Eu tinha 2 pacientes mais velhos de quem eu cuidava. Um ficava no quarto 304 e o outro no quarto 305. Se não houvesse uma parede entre os quartos, as cabeceiras teriam sido encostadas uma na outra. O cavalheiro no 305 era completamente não verbal. Ele não falava, não respondia a nenhum estímulo, suas pupilas estavam fixas e fixas. Ele ainda estava fisicamente vivo, mas mentalmente não. Minha paciente no 304 estava basicamente lá para morrer, mas ela estava completamente alerta e orientada. De repente, no meio da noite, ela piorou. Ela estava lutando para respirar, em pânico. Ela estava implorando por ajuda, mas inflexível de que não faríamos nada para salvá-la da morte. Eu a descobri sem oxigênio, liguei para o médico para receber ordens e comecei a fazer o que o médico receitou para tentar deixá-la confortável novamente. Enquanto eu administrava os remédios, minha técnica de enfermagem veio até a cabeceira ao meu lado com uma voz incrédula e disse: "Você precisa ir ver o quarto 305. Mandei outra enfermeira ficar ali no 304 e fui para o 305. Eu ouvi antes mesmo de entrar. Ele estava cantando em um tenor alto, trêmulo, mas lindo. Cantando sobre encontrar Deus nos portões de pérolas e ir para casa. Entrei lentamente na sala e disse o nome dele. Sem resposta, ele continuou cantando. Agarrei sua perna, sem resposta, ainda cantando. Apertei gentilmente seu braço, mas ele ainda não me respondeu. Ele estava deitado na cama, olhando para o nada e cantando hinos sobre voltar para casa, para o céu. Fiquei parada e escutei por alguns segundos, mas finalmente voltei ao meu paciente maribundo. Após cerca de 25 ou 30 minutos, ela deu seu último suspiro. Comecei a fazer todas as coisas que precisava fazer após uma morte, mas lembrei-me do meu paciente no 305. Fui até a porta dele e tudo o que ouvi foi silêncio. Olhei para ele e nada. Ele estava deitado ali, como sempre, olhando para o nada, completamente silencioso. Depois que meu outro paciente faleceu, ele parou de cantar e nunca mais o ouvi emitir outro som durante o resto do tempo que cuidei dele. Achei toda a situação meio linda, mas ainda me assusta. Meu noivo e eu estávamos em uma cidade vizinha visitando locais de casamento. Depois, saímos dali e fomos para uma outra cidade e, chegando lá, conferimos os bares e as músicas ao vivo e começamos a ficar um pouco embriagados. A noite chegou cedo para a gente. Tínhamos que voltar para casa ainda no dia seguinte. No final da tarde, voltamos para o quarto do hotel na cidade anterior. Era por volta das 19 horas. Tiramos uma soneca e depois, por volta das 9 da noite, pedimos comida para a viagem e comemos no quarto. Conversamos sobre o nosso dia. Nosso quarto de hotel estava arrumado de maneira um pouco estranha. A porta da frente dava para o espaço para dormir e depois da cama ficava a sala de estar, separada por saliências que vinham da parede. Meu noivo foi dormir
e eu fiquei acordada mexendo um pouco no celular. Não sei que horas fui dormir. Em algum momento da noite, acordei de lado, de frente para a sala de estar. Eu senti como se houvesse ali alguém me observando. Abri os olhos e havia uma pessoa sombria enfiada na saliência que separava os quartos. Senti como se aquilo estivesse olhando para mim. Já tive experiências paranormais antes, então não estava imediatamente apavorada. Aquilo tinha cerca de 1,70 de altura e cabelos cacheados ou fofos na altura dos ombros. Pense em uma silhueta de Sirius Black. Eu os reconheci e disse que eles poderiam ficar se fossem respeitosos e cuidassem de si mesmo, e que estaríamos fora do espaço deles pela manhã. Rolei, abracei meu noivo e voltei a dormir sem incidentes. Saímos do hotel, tomamos café da manhã e pegamos a estrada na manhã seguinte. Estava escuro como breu enquanto dirigíamos pelas montanhas quando meu noivo disse: "Ah, esqueci de contar a você sobre o sonho que eu tive ontem à noite." Ele começou a contar que estava sonhando que abriu os olhos e havia uma figura parada sobre ele, nariz com nariz, quase o inspecionando. O sonho então mudou e ele agora observava a si mesmo e a figura da perspectiva de uma terceira pessoa. Ele disse que a figura sombria o estava espelhando. Quando ele se moveu para contorná-la, ela o imitou e o bloqueou para que ele não pudesse chegar até a mim e não pudesse fugir. Meu coração batia forte quando perguntei a ele como era. Ele disse que era difícil dizer porque não havia características identificáveis. Eles eram uma sombra, mas tinham cabelos distintos e fofos que chegavam aos ombros. Fiquei chocada. Eu disse para ele que eu não planejava contar o que havia acontecido comigo na noite dentro daquele quarto de hotel, porque eu sei que ele nunca se sente confortável com esse tipo de coisa. Mas então decidi contar a ele tudo, como eu tinha visto a mesma figura no canto do nosso quarto. Nós dois ficamos chocados e nem preciso dizer que nunca mais voltamos àquele hotel, né? E planejamos o nosso casamento em outra cidade, bem longe dali. Meu marido trabalhava para uma empresa de lavanderia industrial em sua sede, quando aconteceu um desastre de relações públicas que também prejudicou mentalmente várias pessoas. A empresa deles coletou roupas de grandes hospitais e empresas do tipo médico, por exemplo, casas de repouso, e as limpou. Você pode imaginar o tipo de limpeza pesada: branqueamento, fervura, entre outros, necessárias para remover esse tipo de contaminantes biológicos. Um dia, um carrinho de lavanderia passou pelo ciclo habitual de branqueamento e fervura antes de cair em uma esteira transportadora para ser classificado para secagem, prensagem, quando houve um grito horrível. O corpo de um recém-nascido foi descoberto enrolado nos lençóis. Estava cozido. Os trabalhadores da lavanderia ficaram perturbados. Todo o local teve que ser fechado. A polícia chegou e a lavanderia foi levada de volta ao hospital para descobrir o que aconteceu. Acontece que um bebê, felizmente de forma correta, natimorto, foi deixado no berço esperando para ser levado ao necrotério do hospital, depois que os pais se despediram e o cobriram com um cobertor. Mas, de alguma forma, uma das enfermeiras não percebeu. Então, ela pegou toda a roupa de cama do berço e da cama na sala de parto, com o corpo empacotado dentro, e o esvaziou no cesto, carrinho de roupa suja.
Os demais enfermeiros e os pais presumiram que o bebê havia sido recolhido pelo necrotério para ser guardado, aguardando a decisão do funeral. Descobriu-se que a lavanderia não era a culpada, mas os pais ficaram arrasados e o hospital recebeu muitas críticas. Os pobres trabalhadores da lavanderia que descobriram o corpo acabaram recebendo aconselhamento antes de pedirem demissão. A lavanderia alterou sua prática para esvaziar individualmente cada cesto de roupa suja nas máquinas industriais, em vez de apenas despejá-los para evitar que algo assim acontecesse novamente. Não me arrependo de muitas coisas na minha vida, mas me arrependo profundamente disso. Eu trabalhava em um pequeno prédio de escritórios, aqueles que alugam espaços para vários pequenos negócios. Eu tinha ficado até tarde, única razão pela qual me sinto mal até hoje. Quando eu estava saindo, eu era o único outro carro no estacionamento. Notei a síndica da propriedade, uma senhora idosa e muito simpática, saindo do carro ao lado da lixeira segurando um saco de lixo. Passei por ela, virei a esquina e fui para casa. Isso foi em uma noite de sexta-feira. Na segunda-feira, recebo a notícia que essa senhora, que não estacionou o carro, estava presa entre a lixeira e o carro até ser encontrada no domingo. Nossa caçamba de lixo não era visível de nenhuma entrada principal. Se eu tivesse saído dali 30 segundos depois, teria visto isso acontecer. Por ser idosa, o baixo impacto ainda prendeu e quebrou alguns ossos. Mesmo tendo sido encontrada viva, ela não sobreviveu ao hospital. Não sei se tivesse visto isso acontecer, teria conseguido reagir rápido o suficiente para avisá-la, pular e empurrar o carro. Ele não estava acelerando, apenas rodando devagar em ponto morto. Ou, talvez, eu teria conseguido ligar para a emergência e seus ferimentos seriam tratáveis. Eu não consigo imaginar tudo o que passou na mente dela. Estávamos em uma área comercial. Não havia motivo real para alguém estar ali imediatamente ao alcance da voz dela, caso ela tenha pedido ajuda. O que eu tenho certeza é que ela gritou e muito, várias vezes. Triste história. Boa noite, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. E acabamos de finalizar mais alguns relatos sobrenaturais reais. Boa noite para cada um de vocês e até o próximo vídeo.